noite. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui com o tema de hoje para falar sobre o chocolate e a ansiedade. Eu agradeço bastante a presença de todos e vamos contar com a presença hoje da doutora Ana Lúcia Fedalto, uma amiga profissional que trabalha muito nessa parte de reabilitação neuropsicológica, tem mestrado na área dessa atuação de neuropsicológica e a gente vai estar comentando aí sobre esse tema de ansiedade. Então, vamos ver se conseguimos ver a doutora Ana. Boa noite, doutora Ana. Vamos ver aqui. E boa noite, tudo bem? Boa noite, Sheila. Boa noite a todos. É uma honra, né, estar aqui com você, participando dessa live, falando desse tema, né, chocolate, que é uma delícia, né, de falar a respeito, e também de ansiedade, que é um tema tão pertinente para o momento que a gente está vivendo, né, atualmente. Com certeza. É um problemão, né? A gente, na nossa prática clínica, aí, pelo menos todo dia alguém fala dessa questão da ansiedade e, claro, como eu, como endocrinologista, a gente acaba tratando muito a questão não só do sobrepeso, obesidade, como diabetes, né? Então, acaba abordando muito o tema doces e chocolate normalmente é o rei aí da questão de o vício, aquela questão de querer toda hora, e aí que a gente está abordando esse tema porque está vindo a Páscoa, né? E a gente acaba abordando um pouco daí da relação do doce, do chocolate com a ansiedade, né? Então, o que você me diria dessa relação aí com pandemia, essa ansiedade toda, né? Como que o chocolate pode estar interferindo nessa parte? O que você acha? Uhum. Olha, Sheila, normalmente quando a gente fala, né, em Páscoa, a gente fala em reunião, né, em união da família, união das pessoas, né? E o que a gente está vivendo hoje é o distanciamento social. Então, o receio é que as pessoas passam, né, possam passar nessa Páscoa aí, pelo distanciamento social, mas assim, querer se fazer presente com presentes ou com chocolates, ou mais chocolate ainda, né? Então, talvez, né, a gente tenha aí uma Páscoa bem recheada. O que eu escuto já, né, de pré-Páscoa, né? Não, já comprei o presente para fulano, né? Embora É, não estarei presente, mas levarei, né? Ou é. encomendo para sogro, sogra, pai, mãe, enfim, né? E daí o cuidado que a gente tem que ter mesmo com isso que você disse, com sobrepeso, né? Para não ter exageros, né? Só a Páscoa não é o problema, né? Não é, com certeza. A gente até brincando com a amiga ali, com a Sami, tá ali online. Tudo bem, Sami? Tá aí agradecer a quem está aqui presente já, Maria, Almeida, quem tiver aí, manda pergunta pra gente, manda algum comentário que vai ajudando a gente também, às vezes, a solucionar alguma dúvida, a comentar algum aspecto, né? Pode mandar aí, tá? Não que daí Sim, as já amigas às comprei vezes para todos, estão é, dizendo ali. tá dizendo que não é para proibir, a gente não vai demonizar, né? Muito gostoso, com certeza. Quem não gosta de um chocolatinho, né? A gente só, claro, acaba abordando porque tem alguns aspectos que a gente vê que acaba passando daquele limite, né? Acaba passando, não é bem só questão chocolate, às vezes é o doce, que a gente sabe que tem uma relação com aquele alívio, aquela sensação de bem-estar que a gente sabe que às vezes tem uma relação bioquímica, né? Que pode ter Uhum. ali explicação, né? O aumento da serotonina no cérebro, de dopamina, de neurotransmissores que trazem aquela saciedade, aquela sensação de bem-estar,
mas que isso acaba trazendo, às vezes, outros problemas para a gente quando se torna em excesso, né? Então, eu acho que aí a questão, como várias coisas na vida, é a quantidade, como que você faz uso disso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que a Páscoa seja a Páscoa, né? Não o mês Páscoa, né? O mês, o ano, né? Sim, é verdade. E a gente acaba, inclusive a doutora Ana e eu, a gente já participou uma vez de um grupo, né? A gente fazia ali uma assistência para grupo de emagrecimento, né? Já fizemos juntas um apoio e no sentido desse aspecto que a gente tenta ver multidisciplinar, né? De estar juntos profissionais para que a gente possa estar ajudando no aspecto não só físico, de exames laboratoriais, diabetes, colesterol alto, tudo como no aspecto psicológico. Então, é aí que entra a importância da gente estar abordando o tema não pelo chocolate em si, mas o que ele pode estar representando no psicológico da pessoa, de uma forma que a gente possa ajudar se a gente vê que isso está passando dos limites, que está levando ela a algum problema, né? Uhum. E de ter um significado até para o perder peso, né, Sheila? Que esse grupo foi bem interessante, porque a gente tinha uma questão onde a pessoa ia perdendo peso, ela ia colocando no local onde a gente fazia, ela É, comprava alguns quilos ou de açúcar, trigo, e aí a gente conseguiu, né, fazer uma grande doação para entidades de caridade, enfim, né? Porque elas perdiam peso e elas levavam esse peso, né? Porque a gente fala em perder peso, mas quando a gente perde alguma coisa, a gente pode encontrar. Então, o ideal é que a gente elimine, né? Quando a gente elimine, precisa elimine. perder, diga perder Exato. peso, é eliminar peso, né? Então, é bem legal É, poder pensar dessa forma, como algo definitivo, né? Sem voltas, né? uhum, é verdade. E aí tem o aspecto, Ana, que até da conscientização, né? Porque até você me falou ali já uma questão, você ia falar até de uma vez de um paciente, né? Eu queria que você me falasse que na sua prática, às vezes a pessoa não se toca que ela está exagerando de alguma forma, né? Porque o que, que é o Uhum. normal para você, às vezes não é o normal para mim, e às vezes aquilo representa que na saúde da pessoa está trazendo um malefício. É normal comer um chocolate, vamos dizer, todos os dias? Qual a quantidade do chocolate que você ingere? Isso está representando um reflexo, de repente, emocional na pessoa? Ela está usando aquilo como um instrumento para aliviar a ansiedade, né? Uhum. Que você acha dessa relação aí que pode ter do chocolate? Tanto do chocolate, Sheila, quanto da própria comida, né? E que isso É, começa da forma com que a pessoa se alimenta, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para o cinema, quando dava para ir no cinema, né? uhum, Então, o risco de você ingerir assim uma quantidade enorme de pipoca, né? Aqueles sacos são assim uma coisa absurda, né? Porque verdade. você come e você não percebe, porque a tua atenção não está naquilo que você está comendo. Então você está vendo Uhum, o filme e comendo. Então o risco de você comer além do que você precisa, e isso no cinema, se a gente trazer essa situação para o dia a dia, então você pode comer chocolate em excesso e não perceber, você pode comer sim. outras coisas, né? Então o comportamento, o fato de você sentar à mesa, de você muitas vezes descansar os talheres, né? Prestar atenção naquilo que você está É, comendo faz toda a diferença, né? Então, na ansiedade, juntando com o comportamento de estar assistindo, de não estar atento ao que você está comendo, então a ingesta pode ser bem grande mesmo, né? pode. E aí é que entra, né? Porque o que eu até ia te perguntar, né? Qual a importância de, em alguns casos, ter um acompanhamento psicológico, né? Porque a gente, claro, como médico, profissional que aborda, às vezes, esses casos, a pessoa relata,
né, que está realmente tendo, ela já fala, tem uma compulsão por chocolates, no caso que a gente está abordando, né? E às vezes ela não fala, né? Então, às vezes ela não se toca que tem esse comportamento. Mas quando a gente Uhum. acaba vendo que reflete nos exames, tem um aumento da glicemia, tem um aumento do colesterol, e a gente consegue abordar, trazer à tona que ela acaba usando isso como um instrumento para aliviar, é que seria interessante ter um apoio psicológico também, né, Ana? Uhum. E Sheila, muitas vezes, né, a pessoa fala assim, não, a gente observa, né, que está com sobrepeso ou com excesso já de peso, né, e a pessoa fala, mas eu não como, né? E Exato. assim, o problema não é que a pessoa é mentirosa e que ela não está comendo, mas muitas vezes ela não percebe tudo que ela come, Não né? percebe. Então ela está fazendo às vezes o próprio almoço e daí já está comendo às vezes uma banana e de repente já come, sabe, de que isso tudo, né, somando no final do dia, dá uma quantidade Dá uma enorme, assim, diferença. né? É, aí você falou uma coisa muito importante, a questão de você se tocar, né? Eu acho, realmente. Uhum. E Sheila, Porque o que pode funciona também é, por exemplo, a pessoa começar a anotar o que come, né? isso. Então, chega nesse momento que as pessoas dizem assim: puxa, eu não percebia realmente que eu comia É. tanto, né? Então, é um fator bem importante esse de Aham. conscientização e que é um trabalho psicológico mesmo, né? Então, vai Você fala trabalhar isso na tanto. sua consulta normalmente? Você aborda isso da pessoa ter essa conscientização do que ela come? Uhum, sim, porque normalmente ela está atrelada a um acompanhamento nutricional também. Então, o Sim. nutricionista normalmente pede também essas questões, né? Ah, Aham. me anota o que come. Então, eu vou aproveitando esse material também para usar ali e trabalhar de uma forma uniforme com outros profissionais também, né, Sheila? E É aí, verdade. isso atrelado aos exames, né? Então, faz uma junção Faz que uma aí junção. você acaba fechando de todas as formas para poder É. propiciar um tratamento adequado e para a pessoa atingir as metas, né, que ela tanto quer, precisa, enfim, né? É, isso é muito importante quando a gente sempre acaba voltando no tema ter grupo multidisciplinar, um apoio multidisciplinar que possa abordar esses aspectos diferentes mesmo, né? E aí a pessoa, quando ela consegue entrar num grupo, num apoio, assim, num profissional, às vezes traz à tona coisas que ela não sabia, realmente que tinha até um problema maior, né? Realmente essa questão eu quase não como nada acaba às vezes para ela mesma ela diz, né, não como nada, mas realmente às vezes até uma negação, né? Ela até Uhum, no fundo ela sabe ou acaba não no subconsciente, não sei, né, se isso tem algum aspecto que para uhum, ela não come muito, mas ela não se toca disso, né? Dessa uhum, quantidade que ela ingere. Porque às vezes a gente vê exemplos, claro, nem todo mundo é radical nisso, né? Ainda mais a gente falando especificamente de chocolate. Mas tem pessoas que ingerem lá uma caixa de bombom inteira, né? A barra, quando começa o chocolatinho, tem que acabar até o fim, né? Então, é aquele padrão que a gente nota que às vezes não é por só a vontade de comer, né? Acaba uhum, sendo um pouquinho mais, ela tá refletindo o emocional ali mesmo, né? uhum. Verdade. E nessa questão, Sheila, é tão importante a pessoa, no trabalho psicológico, a gente procura sempre entender assim, fome de quê, né? Então, Isso. se a gente não precisa comer grandes quantidades, né, para viver, então por que que eu acabo comendo, né? Mas na verdade, o que que eu estou buscando nessa ingesta, né, maior do que o necessário, né? Então, quando a pessoa começa a se conscientizar e a compreender melhor qual é a função que esse alimento, que o chocolate ou que a comida está fazendo na vida dela, então isso Uhum. começa a funcionar diferente, né? Porque daí ela é uma conscientização mesmo, né? Do que ela precisa, da realidade nutricional para a ingesta em excesso, né? Em Que essa excesso. ingesta até em excesso, ela é um pouco diferente
da compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar é aquela onde a pessoa está comendo, está chorando, está sofrendo e come melancia, feijão junto. Então, Uhum. isso sim é uma compulsão alimentar, né? Mas assim, a gente está falando até de um excesso alimentar, de um canalizar a emoção, né, para um chocolate, né? Uhum, claro, claro. A gente tá abordando agora especificamente o chocolate, porque também estamos perto da Páscoa, né? E acredito que tem também uma questão, claro, bastante comercial, de envolve uma questão de até movimentação financeira também importante, né? Para venda de chocolates, tudo, mas que acaba tendo um apelo muito grande e acaba o receio, né, que eu digo da gente até abordar em live e tudo, é que a gente vai vendo que às vezes uma fase de uns dias acaba, digamos, trazendo à tona um comportamento, um hábito que pode se perdurar mais para frente, né? Que daí é gostoso, né? Você coloca o chocolate na boca, ele já traz uma série de sensações desde a tua língua, já manda um recado para o cérebro, já dá aquela sensação, ai, que gostoso, né? E Que isso a alívio! gente acaba querendo repetir aquele prazer, que está claro, todo mundo já comeu, mas às vezes a gente já lutou lá meses para tentar retirar esse hábito. E a gente depois, por causa de um período curto, acaba voltando a ter aquele hábito de novo, né? Então, se a gente, Uhum, né, principalmente a gente fala também de diabéticos, né, de pessoas com triglicerídeos alto, que também tem que evitar, ou do colesterol ruim alto, né, o LDL, que é aquele colesterol ruim, onde a gente recomenda não exagerar nesses alimentos, aí a gente acaba vendo que daí tudo, eu consulto as pessoas depois de 2, 3 meses ainda comendo a mais por causa da Páscoa, né? A gente vê que acaba, não foi só na Páscoa, ainda tem as sobras da Páscoa, tem né, o que deu para familiar que não comeu e aí a pessoa come de novo. E aí a gente uhum, vem até naquela questão, talvez seja melhor a gente nem ter tanto então em casa, né? Não ter tanto acesso uhum. ao chocolate no caso, né? Não ter a tentação tão próxima assim, É, né, Sheila? é, exato. Então, que outras formas, de repente, você acha que a gente poderia estar driblando isso aí? Uhum. Olha, tem uma perguntinha assim, né, que é importante, porque se nós temos metas, né? Puxa, eu quero ter um corpo saudável, ou eu preciso emagrecer, né? Então, quando eu me deparo com chocolate ou com uma caixa de bombom, né? De que é válido pensar assim: bom, eu tenho as minhas metas. Essa caixa de bombom me aproxima ou me distancia das minhas metas, dos meus objetivos? Porque aí, se eu perceber que isso me distancia dos meus objetivos e das minhas metas, eu tenho que sim buscar uma outra coisa. Então, ou eu vou correr, eu vou me exercitar, vai ler um livro, vai buscar outras formas de prazer que não seja essa, né? Porque às Aham. vezes a pessoa não vê outra. Eu tive uma pessoa que eu atendi há um tempo e que ela consumia muito chocolate. E aí eu falei, olha, eu acredito que você tem que deixar para o fim de semana, porque daí é um dia especial, um dia diferente. Ela falou, como assim? Ficar sem comer chocolate durante a semana, né? Então aquilo fazia parte da rotina dela. Só que o problema é que vai aumentando as doses, né? É, Aquela dose que era prazerosa, que era importante, que satisfazia, dava aquela sensação boa, já não dá. é, E se a pessoa começa a ganhar alguns quilinhos com isso, ela começa a ficar insatisfeita. Então, aquele prazer vai ser curto, né? Então, às vezes, ela precisa de um prazer cada vez maior. Então, se for para o chocolate, se for canalizado para isso, ela vai engordar ainda mais, né? Então, um é cuidado muito grande verdade. com isso. Vai viciando como se fosse outros vícios também, né? Às vezes, claro que não é a mesma proporção, não é os mesmas consequências, mas às vezes acaba tendo essa dependência emocional, como em outros casos, né? De outros vícios também, né? A gente acaba Uhum. vinculando
com isso, né? Por isso, daí do chocolate, porque eu não sei se tem, será que existe chocolatras anônimos? Não deve ter, né? Mas um grupo assim. Mas às vezes eu tenho tantos casos de pessoas que relatam para mim um vício para o chocolate que eu acho que devia ter, viu? Sério, Silvio, eu acho que deveria ter. Não sei se você acha a tua opinião, porque não tem narcóticos anônimos, né? Tem alcoólicos anônimos, devia ter chocolate, porque muitas pessoas, eu vejo isso muito frequente. Não é todo mundo, tem gente que, eu não ligo para chocolate, não ligo para doce, não ligo para, né? Mas é exceção, né? Vamos ver, principalmente mulheres, a nossa TPM, né? Essa fase de alteração hormonal, a gente, muitas vezes, eu não vou dizer estatisticamente quanto, mas muitas mulheres acabam descontando ele no chocolatinho, né? Uhum, é verdade, é verdade. Então, Nessa hora, assim, tem que segurar, né? Quase que amarrar, né? Porque realmente é uma necessidade bem fisiológica mesmo. né? Porque é muito gostoso, claro, né? Não vamos dizer que não pode, não, né? A gente só está abordando uns aspectos e também a questão da pandemia, né? Que a gente, nossa, fala isso o dia inteiro, mas é que o tema também pede, né? A questão pandemia. Eu acho que intensificou tudo isso de uma forma tão grande que a gente, quem que não, muitas pessoas aí sozinhas, né, isoladas, acaba realmente exagerando nessa parte, né, da alimentação, do chocolate. Então, a gente, quem sabe, às vezes tenta dar uma esclarecida de tentar achar outras formas da gente tentar desviar essa ansiedade, né, de realmente tentar buscar, às vezes, alguma ajuda, né? Então, não estamos falando lá de um chocolatinho na Páscoa só, mas da pessoa que às vezes tem esse problema com o excesso mesmo, né? Que a gente sabe que às Uhum, vezes precisa de um apoio. Então, para alguns casos, se alguém tiver aqui especificamente, até pode colocar aí se quiser, né? Mas às vezes a gente até tem que às vezes entrar até com medicamento, porque a pessoa realmente ela é compulsiva, né? Com o doce, com o chocolate. E se a gente realmente quer colocar, ter algum resultado, não adianta, porque muitas pessoas nesse perfil, elas acabam controlando bem a alimentação, sabe? Até comem só, mas eu como salada, eu como, né, tudo direitinho, mas daí chega na hora do chocolate, pronto. Aí, uhum. né, você consegue ingerir 1.000 calorias ali só com o chocolate e economizou no dia, no resto do dia inteiro e não teve problema com as calorias. Daí chega no bendito do chocolate, desanda, Uhum. né? E isso acontece normalmente à noite, né? Então, assim, passa o dia bem, né? Chega à noite É. e, assim, é um momento bem crítico, assim. Mas o enfiar o pé na jaca, como a gente brinca, né? Como o dito Aham, popular, né? aham. Ok, não tem problema. O problema é ficar com o pé na jaca, né? É, Algumas pessoas falam assim, não, jaquei. Ou seja, enfiei o pé na jaca. Ok, mas né, é, não tem problema entrar nisso, mas o problema é ficar. Então, se com entrar, se certeza. escorregar, cair, ok. Mas levanta e retoma novamente, né? Não, com certeza. Eu acho que isso faz parte de qualquer processo, como você falou, do que a gente quer por um objetivo, né? Eu acho que é bem importante o que você abordou. Qual é o objetivo de cada um, né? Então, claro que não é para todo mundo, né? Quem também não tem nenhum problema de saúde, comer, assim como qualquer outra coisa que a gente sabe que em excesso pode fazer mal, como o álcool, né? A gente sabe ingerir um pouco, não tem problema para quem não tem um limite, que, né, alguma doença, alguma limitação. Então, o problema é quando passa da dose, né? E como que isso está refletindo na tua saúde, no teu bem-estar, se traz a culpa, né? Como você falou, a gente traz a culpa depois de ter comido, né? Então, acho que essa Uhum. que é a questão da gente abordar, né? E como é que é a questão de Páscoa nesse símbolo? Qual que é o símbolo da Páscoa aí? O que que você me Uhum. conta? O que simboliza, né, essa coisa de chocolate, Páscoa? Qual que é o significado disso? Sheila, então assim, até o importante até da gente conseguir mudar um pouco o foco, né? Não só chocolate, né? Da gente entender o momento que a gente está vivendo, né? Qual o real significado, então, né, da Páscoa, né? Porque para os cristãos tem a ver com ressurreição, né? Com ressurreição de Verdade. Cristo, né? Então, o significado da palavra, que é Pesach, né? Que significa passagem, né? Então, eu acho Uhum. que esse significado
é tão importante para o momento que a gente está passando, né? Porque a gente já está há 1 ano e 3 meses praticamente de pandemia, né? Então, o quão pensar nessa passagem, né? De que isso que a gente está vivendo vai passar, né? Então, que isso pode ser é, ressaltado nesse momento, que a gente possa pensar nesse real significado, né? Então, tem lá o significado para os cristãos, né? Para o judaico, para o judaísmo também, né? Significava a escravidão do Egito, que é a passagem para a Terra Prometida. Então, também está dizendo, né? De uma questão de transformação, de passagem, né? De uma coisa para outra, né? E os maias, eles têm o chocolate como algo sagrado. Então, era algo que representava ouro, né? Então, juntando tudo isso, né, que a gente possa, assim, ter um momento especial, essa coisa voltada para o sagrado, que é simbolizado aí pelo chocolate, mas de entender o real significado disso, usar isso para o momento pandemia que a gente está atravessando, entender como uma travessia mesmo, como uma passagem, tomando todos os cuidados, obviamente, né? Mas a gente precisa acreditar no dia de amanhã, que isso vai passar, né? Então, isso nos ajuda. Se a gente pensar em que a imunidade é tão importante para esse momento que a gente está vivendo de Covid, pensar que os aspectos psicológicos, o se manter bem psicologicamente, a cabeça boa, o físico bem na medida do possível, fazendo sim as atividades da forma com que a pessoa possa se cuidar, mas para se manter bem psicologicamente e fisicamente, né? Então, eu acredito que Com entender o certeza. real significado da Páscoa vai ajudar também a pessoa a lidar diferente com o momento de isolamento, né? E se fazer presente, sim, com as pessoas queridas, cuidar com exagero, mas também curtir o momento, né? Porque Com isso nos dá certeza. esperança, né? Eu acho que o momento a gente tem que pensar assim, em esperança, em acreditar no amanhã, né? Então, das coisas prazerosas também nos faz, né? Acreditar assim Verdade. no dia de amanhã, né? É Então a gente verdade. sempre tem que ter as metas, né? Que a gente tem que ter com relação ao físico, com relação à saúde, com relação ao trabalho, né? Então aumentar a fé, acreditar, né? Então, estabelecer sim pequenas metas, o que que eu vou fazer amanhã, não no sentido de ficar procrastinando, não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã, né? Que isso também não é Aham, legal. Mas de ter sim, pequenas metas, né? O que que eu vou fazer amanhã para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha família. E aí isso nos mantém ativo, nos faz crer que existe um amanhã, né? com certeza. Eu acho que a gente está passando por tudo isso, por isso que eu falei, né? Na pandemia intensificou os problemas que a gente já tinha aí de frustrações, o imediatismo, né? Agora, tudo que a gente tinha de expectativas mudou na nossa vida agora, né? Então, acho que esse estresse, o emocional, está muito mais abalado, principalmente agora na pandemia, né? Onde a gente vê que tem a questão do convívio maior entre as pessoas, né? Alguns problemas que a gente está vendo de casais, dos filhos mais né, dentro de casa, né? E isso até eu vejo até aqui em casa, né? A gente às vezes tem dificuldade de controlar porque é meio que um escape, né? Que a Fabiana não tem o que fazer, então vamos comer coisa gostosa. Tem que limitar, né? Isso aí e acaba a gente realmente trazendo esse prazer com isso. Mas é o que você falou, acho que a gente tentar dar o valor do significado da época mesmo, e a gente Uhum. tentar abordar esses aspectos, por isso que eu achei tão importante a gente falar das emoções, porque dá a impressão que às vezes a gente deixa a parte do emocional mais abafada, às vezes a gente se preocupa com outras questões e esquece de cuidar do emocional, né? Uhum. Da gente mesmo.
muito em mulheres, homem nem se fala, os homens, a maioria, né, eles, não generalizando, mas a maioria acaba não querendo falar disso, eles descontam, vamos dizer, no chocolate, mas não falam, a mulher ainda fala, né, exterioriza mais esses Uhum, aspectos emocionais. E isso a gente parece um tabu muitas vezes para algumas pessoas falar que tá mal, que tá estressada, que tá ansioso, abordar esse aspecto. E muitas vezes o tabu de às vezes procurar uma ajuda nesse aspecto também, né? Que olha, eu preciso de um uhum, apoio, preciso de alguém que me ajude nesse momento. aham, E aí, por isso que a gente está vendo muitas adolescentes, muitas até crianças com depressão, com ansiedade, com estresse e até aumento de suicídio também, né? Que a gente está vendo uhum. também. Então, são coisas que são momentos tão difíceis que quando a gente pode, que nem você falou, trazer assim outras questões que aliviem o emocional, às vezes uma religião, a gente independente da religião, uma fé, né? Não, nem todo Uhum, mundo, claro, acredita, mas que você possa pensar num algo a mais ali, né? uhum, Numa uma esperança, né? Um instrumento para que você possa estar pensando em outros aspectos de que vai passar, tudo isso vai passar, né? Realmente, uhum. eu acho importante a gente estar passando essa mensagem, porque senão parece que tudo é só o físico, só o estético. Claro, o estético também é legal, a gente tem que cuidar, mas tem que cuidar do emocional também, né? Então, se a gente vê Uhum, que está passando da dose, procurar alguma ajuda, alguma apoio, isso de repente pode ser trabalhado de outra forma, né? Eu é sempre verdade. bato muito na tecla de exercício também, né? A gente gosta, para quem gosta, tem pessoas que não conseguem canalizar nisso, eu acho, né? Porque tem uma limitação física ou não consegue. E agora na pandemia a gente tem até esse problema, né? Não consegue às vezes ir numa academia, não consegue fazer um exercício em todos os lugares. Então acho que isso dificulta mais ainda, né? Essa canalização desse Uhum. estresse, dessa outra forma de aliviar essa ansiedade, né? E daí potencializa o dentro de casa e a comida, né? Dentro de A, casa. a Tati, Isso. a Tati perguntou assim, o que trocar, né, do chocolate nesses Isso, momentos daí de a gente vê pico, as né? perguntas aqui, né? E, Vamos ver, e sim, com aí, certeza. assim, de que o quão é importante a gente pode comer, claro, é isso que a gente está falando, né? Não é proibido, né? O problema é a quantidade, mas se a gente puder canalizar essa vontade, esse pico, essa coisa em excesso, para uma atividade física, para algo prazeroso, né? Porque eu acho que tem que ser prazeroso, né, Sheila? Se a gente Claro, está falando de um prazer. Então, prazer. o legal é se a gente, né, acaba trocando por algo que também é prazeroso, né? Prazeroso, Aí claro. teve uma outra questão ali que falou assim: ah, eu não gosto de chocolate, mas eu gosto de cerveja. Então, É, foi um ponto assim que eu observo que também aumentou com a pandemia, que é o consumo alcoólico, né? alcoólico, Então, é aquela coisa de dar verdade. uma relaxada, puxa, um dia estressante de trabalho, fazer essa questão, né, home office não é fácil, né? As mulheres têm uma Verdade. atividade assim que já é forte, né? De, de, Sim, de trabalho de casa, de cuidar. Então, hoje eu acabo vindo para o consultório mesmo, trabalhando mesmo online, os atendimentos eu faço tudo no consultório. Porque em casa você, 5 minutinhos que você vai buscar uma água, você já coloca uma roupa na máquina de lavar. Então é um negócio que não é. para, né? Então o Não. cuidado que a gente tem que ter. E aí Uhum. chega a noite, né? Como foi colocado, não gosto de chocolate, mas eu gosto de uma cerveja. Então é aquele É. momento, puxa, é o meu momento, agora eu vou dar um relax aqui, né? Então pode também, né? Mas tudo é o bom senso, né? A A quantidade, bom isso que vai senso, a fazer a quantidade. diferença. Eu acho que essa questão a gente acaba, às vezes, a pessoa querendo trocar, né, um vício por outro, e realmente aquilo que você falou, eu acho que quando você vai ver, primeiro é se conscientizar do porquê que você faz isso, né? Realmente, já o Uhum, primeiro é a conscientização. Por que que eu vou comer o chocolate? Porque eu tô nervosa, porque eu tô ansiosa, ou por que que eu vou beber a cerveja? Porque eu tô estressado. Então a gente se compensa, né? Nada mais justo agora no final do dia
Então, às vezes, a gente tem que ir aos pouquinhos tentando realmente tentar outro hábito que talvez não seja, ao invés de você ir lá tomar cerveja, toma lá um suquinho gelado, coloca, né, algum outro tipo de coisa que você consiga também ter digamos, ingerir uma bebida, mas que não seja necessariamente aquela. Ou você, de repente, ao invés de tomar 3 cervejas, toma uma. Porque às vezes a gente aos pouquinhos vai tentando mudar. Mudar hábitos não é fácil. Porque essa que é a questão Uhum, que a gente acaba adquirindo, é um hábito, né? Não, eu tenho o uhum, hábito de amenizar minha ansiedade com o chocolate. Então você acaba tendo que trocar de hábito por um mais saudável, um comportamento por outro, pelo menos para que você possa tirar aquilo ali, aquele hábito todos os dias, né? uhum, Acaba realmente se conscientizar que tem que mudar e achar uma outra forma de canalizar isso, né? Ou uhum, pelo menos a conscientização de que você está passando por esse gatilho, então você raciocinar, mas eu preciso de fazer isso? Eu posso, de repente, dar uhum, uma acalmada sem ter que fazer ter esse comportamento, né? Porque o que uhum. acontece muitas vezes é isso, a pessoa fala, eu não consigo comer só um pedacinho de chocolate, né? No chocolate que a Sim. gente está falando. Porque se eu como um pedacinho, eu tenho que comer o resto todo. E é verdade, né? Muitas pessoas têm isso, essa dificuldade. Então, o pouco não Uhum, satisfaz, né? Você acaba abrindo um gatilho de que aquilo ali acaba tendo que ingerir muito mais para conseguir trazer aquela sensação de bem-estar. Então, às vezes, você tem que. Eu falo, tem pessoas que eu não sei se você concorda comigo na tua área, que até você pode liberar todo dia um pedacinho de chocolate, né? Como dizem lá os franceses, né? Porque os franceses e as francesas são magras, porque elas comem de tudo um pouquinho, né? Tem aquela uhum, questão. Mas aí já é um hábito, uma tradição de você pegar e saborear, né? Eu falo assim, eu acho uma dica quando a gente não quer comer demais uma coisa, pelo menos é uma opinião, é um método meu, né, que eu falo. Compre do mais caro. O mais caro que tiver é o melhor, aquele francês, aquele mais caro. Daí, o mais caro você pega só um pouquinho. Sendo assim, Entendeu? você já vai Se você ficar comprar um feliz. muito barato, você come um monte, aquele balaio de coisa. E o mais caro, você vai lá e só aprecia, saboreia, traz aquela sensação na boca de bem-estar, né? Aí aquilo ali te traz talvez, de um aspecto psicológico, uma saciedade, né? Mas se você compra Uhum, um pote daquilo, uma coisa, quantidade, você não vai ver o fim e daí ainda tá com aquela sensação, né? Então, uhum, a questão. E tem pessoas que não podem comer só um pouquinho, né? Tem que ser zero, porque se comer um pouquinho, aquilo já desencadeia toda aquela cascata. Então, eu acho que nesse sentido, que a gente acaba analisando, a gente tenta um pouco do aspecto psicológico na consulta também, se a pessoa é capaz de comer só um pouquinho, ou ela tem que cortar zero, né? Vamos dizer, na uhum, cerveja. Você consegue tomar uma cerveja só um pouco e se satisfazer e conseguir moderar isso gradualmente, ou não? Você tem um padrão mais uhum, compulsivo, onde um pouquinho que você ingira já vai desencadear uma vontade maior depois. Eu acho que isso uhum. também é diferente na mente de cada um, né, Ana? Sim. Sheila, e tem uma questão, né? Bom, tem gente que não gosta do doce, né, Regi? Eu acho que você gosta Sim. de massas, né? Mas enfim, É, eu vi acho que as ali a massas Rede. também têm isso, né? Mas Tem. É. até comparando, Sheila, questões assim, com relação à comida e o alcoolismo, né? Então a gente está falando de duas patologias, né? Só que o alcoolismo é possível você eliminar a zero, né? Não comprar nada, não deixar nada em casa, né? Agora, já com relação à comida, você pode diminuir, você pode cortar o excesso ou cortar o que. Mas não dá para cortar tudo, né? Porque a gente não pode também ir de um polo ao outro, né? Ou de comer Também. demais ou de não comer, né? Então, novamente, é o bom senso, né? Mas nós temos um nonagenário na família, Sheila, e que ele sempre tem uma frase assim, né? À mesa, né? Ele diz assim que nós devemos comer de tudo, mas não tudo, que é isso Não que você tudo. falou, né? É Então, verdade. coma de tudo, mas coma pouco, né? Que isso vai lhe fazer bem, né? Porque nós também, a nossa cultura tá relacionada à comida. Se alguém vai na casa da gente,
digo, no tempo que podia, né? A gente espera que Aham, isso possa, né? Em sim. breve também. É, Mas assim, a gente quer agradar as pessoas com comida, né? Vou fazer um café, vou fazer um churrasco. A gente quer agradar as pessoas dessa forma. Então, a comida une, né? As une, pessoas. verdade, Então, a gente não verdade. pode deixar isso de lado. Então, E a gente isso costuma realmente é chamar de importante. chata a pessoa que não come nada e não pode nada, né? Acaba sendo Foi a lá em chata da casa, família, né? foi lá em casa e não comeu nada, né? Então, assim, puxa, Aham, que chato, né? É como se a pessoa não levasse, né? Não, puxa, nada agradou, né? Então, a gente acaba comendo e tem que comer, e é bom comer também, né? uhum, é Mas é um verdade. cuidado que a gente tem que ter. Então, é cultural isso, É né? O comer cultural. faz parte, né? É, Tem eu acho afeto, né? Quem, tem quem não lembra da afeto, comida da avó, como que a avó fazia, que a avó preparava, o cheiro da comida, né? Então tudo é, isso é maravilhoso, né? é Então a gente não pode maravilhoso. deixar de comer, né? Então é a É quantidade como a mesmo. gente falou a quantidade, exatamente. É porque exatamente você trouxe à tona uma questão muito importante que eu acho que é a infância, né? A forma como a gente foi criado desde da mãe, da avó, daquela questão de ganhar um docinho, de ganhar um chocolate, e isso te trazer aquela sensação de conforto, de amor, de manifestação de carinho, e a gente acaba buscando muitas vezes isso psicologicamente também depois que cresce, né? São formas de recompensa, né, que a gente tem, Uhum, acaba. E isso reflete inconsciente, eu falando aí da Tamardo, né? Mas realmente inconscientemente, né? Lá no subconsciente, de que às vezes é um ato que você nem não é racional, né? Você lá atrás foi condicionado de que se você estava triste, você ganhava um chocolatinho, se você estava feliz, estava uma recompensa com a comida e às uhum, vezes com o doce, né? Então, isso é cultural, sim, né? Mas em algumas pessoas, é isso que eu digo, é um gatilho mais forte isso, né? Então, quando é o uhum, normal, isso é sempre muito prazeroso. Agora, para algumas pessoas, que é exceção, isso traz um gatilho de compulsão mesmo, né? Aí já é uma uhum. patologia um pouco mais importante. E aqui, É eu queria verdade. falar que ó, o Rafa, né? Ele falou a melhor forma de substituir maus hábitos é colocando obstáculos. Eu acho que é uma forma muito interessante, porque realmente, como a gente falou, às vezes a gente não sabe avaliar até que ponto você não pode comer ou pode, mas eu acho que colocar obstáculos é uma coisa importante também, no sentido que eu falei assim, se você vai no mercado e você vai comprar os seus alimentos, por que que você vai encher o carrinho de doces e de chocolates se você de repente não pode Uhum, exagerar? Ou se você sabe que se você tem o estoque inteiro na sua casa, você não vai não vai parar de comer enquanto não acabar com aquele estoque, né? Que você comprou ali uhum, de chocolate, doces ou de algum alimento que você sabe que não pode exagerar ou que o teu comportamento é de exagerar. Então, eu acho que para esse tipo de pessoas já tem que colocar esse obstáculo que nem ele falou, né? A gente já, antes uhum, de não compre tudo. Você pode comer, mas já compre pouquinho, né? Que seja só para uhum, aquele dia, só para aquele momento. Daí depois, na outra vez, você compra mais um pouco. Então, eu acho que esse uhum. obstáculo já tem que ser colocado lá no início de você comprar o alimento, de você comprar as coisas, né? Uhum. Para E ter em aí, com casa. isso, a frustração, né, Sheila, que você estava falando sobre a frustração, e realmente, às vezes a gente acaba até se frustrando com isso, porque a gente tem que dizer não para a gente mesmo, e que é difícil. E aí, Aham. imagina dizer não para os filhos, né, porque a gente acaba se deparando com essa questão, né, É. de não deixar comer, né, uma frustração mesmo, ah, mas só mais um, não, chega, né? Então a gente faz um papel meio perverso, assim, mas de que é Perverso. necessário, né? E É como a gente necessário. tem dó de ser perversa hoje, né, Ana? A gente, como mãe, se sente culpada de tudo, que tá sempre ocupada, culpada e ocupada. E aí a gente quer Uhum, dar o sim, né, pro chocolate, pros doces, e acaba nunca sabendo o limite disso, às vezes, né? uhum. Mas assim, de que é inerente, né? São as duas faces da moeda, de que é o lado mãe e o lado madrasta, né? Que é executado assim pela mesma pessoa, né? Porque a gente precisa também dar essa frustração. A criança precisa da frustração, do Precisa. não, não.
não pode, ou não agora, ou deixa para o fim de semana, né? Então não é proibido, mas existe horário para comer, né? Então, com isso, a gente vai organizando a cabecinha deles também, que é necessário. A gente vê que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em lidar com as frustrações, né? Com as frustrações da vida, acabam não tendo resiliência com os problemas, né? Mas começa quando isso? Quando que a criança começa a lidar, ou que o adulto lida com os problemas? Já na fase lá da infância mesmo, às vezes não pode comer um doce, ou agora não é a hora, deixa para depois do almoço, deixa para o fim de semana, né? Então são frustrações. A gente vê que pessoas fazem barbaridades hoje em dia porque estava namorando alguém, a pessoa não quis, e aí, né? Enfim, acontecem coisas terríveis. Então, a Nossa. frustração faz parte da vida, é necessário, e às vezes começa com o não do docinho. É mesmo. Putz, você falou tudo agora. A frustração, a gente tem ouvido bastante essa questão, né? Indo para a educação, de a gente não conseguir dar o não, falar não e de aceitar não, né? Realmente. Uhum. Muita A gente dificuldade. sofre. A gente Sofre. sofre com não, sem dúvida. A gente não está dizendo que, Sim. né, que a pessoa sai Sim. sorrindo quando leva o não. Mas eu acho que ela também tem uma capacidade tão grande de mudar o curso da profissão, de mudar de vida, com o não que leva, né? Porque, enfim, é você ultrapassar aquilo, né? Você fazer diferente, procurar caminhos diferentes porque você passou por uma situação que não foi nada agradável, né? Se a gente Nada avaliar, agradável. as pessoas, enfim, uma reprovação, ou um professor que, sabe, deu uma nota vermelha, que fez a pessoa, o aluno estudar mais, aprender com aquela situação. Então, são situações de frustração, mas que são importantes, né? Com certeza é isso aí. A gente, mesmo com adulto, ao longo da vida toda, né? A gente ia aprendendo com essas frustrações e com o que a gente já fez de errado e de repente não deu certo, né? Eu vi aqui, ó, também, né? JC God, mas não consigo ver o nome, que falou aqui, ó, perdi 5 centímetros e centímetros ou quilos aqui. Foi a melhor sensação que eu senti. Então, realmente, às vezes a gente faz tentar lembrar dos momentos onde a gente conseguiu atingir uma meta que a gente queria, não só na perda de peso, ou no controle, né, de quem tem diabetes, ou controlou ali a saúde, se sentiu melhor. E quando for ter assim um comportamento que vê que está passando, de repente, do limite, você pensar nesses resultados bons, né? Que você, nesse aprendizado que você teve de estar se sentindo melhor, né? E outra coisa que a gente vê que o açúcar em si, não só do chocolate, mas às vezes ele não traz bem para a pessoa, não faz bem mesmo em termos de concentração, de bem-estar, a parte digestiva, né? Então, todos esses aspectos na saúde não é só a questão ansiedade, mas no aspecto de se sentir melhor por ingerir menos gordura saturada, menos açúcar, né? Esses alimentos. Uhum. É Legal. verdade. Se alguém mais, eu não sei se eu estou escapando alguma pergunta, você quer Eu acho que passaram falar mais algumas alguma rapidinhas coisa, aqui, eu né? não A sei gente se às eu vezes não consegui ler. consegue. Mas assim, eu acho que foi muito legal a gente conversar aqui. Se alguém tiver depois alguma pergunta a mais, a gente está, não sei, disponível para responder. Continuamos aí no nosso Sim, Instagram, né? Se a gente vai ficar gravada a aula aí para a gente depois disponibilizar, né? E não sei se você tem alguma outra consideração, Ana, que você teria aí para olha, Sheila, acrescentar. assim, a gente sempre fala da ansiedade, né? E assim, tem até um filme que eu gosto de falar dele quando eu falo de ansiedade, que é aquele do clique, né? Então, Hum, sempre em situações desagradáveis, ele faz o processo andar rápido, né? Ele acelera ali, né? Então, verdade. assim, é bem típico de pessoas que sofrem de ansiedade, de querer passar rápido, né, as coisas. Aham. Mas assim, no final a gente vê que a gente precisa, faz parte do processo, né? Então, se a gente queima alguma etapa, pode ser que no final a gente vai sentir falta de alguma coisa, né? É a mesma questão da borboleta
que se a gente tenta ajudá-la ali no processo dela sair do casulo, a gente pode trazer algumas consequências, né, para ela quando ela sair. Então, existe um processo para que as coisas aconteçam, né? Se a gente queimar, que é o caso onde entra a ansiedade, a gente pode perder outras coisas também, né, que estão associadas a isso, que tem a ver com o crescimento pessoal, né? Então, isso tudo também vai paralelo, né, ao que está acontecendo, que às vezes não é muito agradável. Mas a gente fala muitas vezes da ansiedade como vilã, mas a ansiedade também nos move, ela é importante na nossa vida, ela tem um papel fundamental, né? Então, a ansiedade, como uma inquietude, nos faz mudar de emprego, mudar o relacionamento, mudar a postura, mudar muitas coisas na vida da gente. Então, ela não é só vilã, ela é importante. O problema é quando ela está em excesso, né? E ela faz parte da vida da gente em todos os ciclos da vida, né? Então, se a gente pensar na Páscoa agora, a criança esperando o coelhinho da Páscoa, né? Esperando o aniversário. Então, a gente está vendo o processo de ansiedade acontecer na infância. Então, e é um processo natural, é importante isso, né? É claro que aquela criança que vai fazer prova e que tem problemas, né, gastrointestinais e que passa mal, então já é uma ansiedade, né, que não é favorável para ela, que está prejudicando. Então, sempre observar o quanto antes, né, essas situações é importante, porque isso pode ter um reflexo na vida adulta. Mas a ansiedade não é de toda má. Então a gente precisa dela para sair da cama, para a gente se mexer, então ela é positiva também. Só o excesso que não, né? Claro, realmente como falou alguém aqui, deixa eu ver aqui, bem importante da questão do equilíbrio, né? Como tudo na vida é importante o equilíbrio para que a gente possa ter de tudo um pouquinho, um pouco de chocolate, um pouco de ansiedade para mover a gente, um pouco de tudo, né? Nada tão radical, nem ser perfeito demais também, às vezes não, né? Aquela busca para perfeição também não é legal, né? A pessoa que é muito Uhum, fanática, que não pode nada disso, daquilo, também não é bom. Então, a gente ter o equilíbrio, eu acho que é o segredo. Não é fácil, né? Porque estamos todos nós lá buscando esse equilíbrio, né? Foi a Keller aqui que comentou, né? Que é difícil buscar esse equilíbrio. Mas a gente tem que tentar sempre buscar, né? Exatamente do uhum, estar assistindo a live, de tentar compreender esses aspectos. A pessoa, você já que está assistindo aí, já está nessa busca, né? Para a gente tentar se entender, porque eu acho que o autoconhecimento, eu acho que acaba sendo o segredo desse equilíbrio, né? É a gente se autoconhecer, né? uhum, Porque se a gente sabe verdade. nossos problemas, nossos pontos onde a gente pode melhorar, aí a gente tem mais condições de tentar melhorar, né? De ter esse equilíbrio. Uhum, verdade. É isso aí. Então, estamos já chegando aí perto de 1 hora, né? Já falamos bastante, não sei, acho que foi muito legal. Obrigada, agradeço bastante aí a doutora Ana pela presença, aceitou o convite aí para a gente conversar. Agradeço bastante a presença de todos aí na live e de repente dá para compartilhar com alguém depois aí para estar vendo de novo aí algum aspecto, alguma coisa, né? Ou compartilhar com algum familiar, às vezes que de repente deu uma ajuda, né? E vamos depois numa próxima, quem sabe, marcar de novo alguma conversa sobre algum outro aspecto, até se alguém tiver alguma sugestão, né, doutora Ana? Para a gente fazer Claro, uma claro, outra live bem-vinda. aí, que aspectos psicológicos agora não faltam, né, para que a gente possa abordar, né? Mas estamos abertas aí a sugestões também, se alguém tiver. Verdade, verdade. Doutora Sheila, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito, adorei de estar falando contigo, com as pessoas aí também. E que todos tenham uma ótima Páscoa, pensando muito, refletindo um pouquinho sobre esse significado, né, sobre o que a gente está passando agora também no momento de pandemia,
que possam fazer diferente, que possam aproveitar de uma forma diferente, né? Então, com tudo isso, a pandemia também nos trouxe muitos aprendizados, né? Eu sempre brinco no consultório que eu nunca imaginava só fazendo atendimentos online. Embora há tempos os colegas já fazem, né, dessa forma, eu sempre dizia, não, eu sou psicóloga de consultório. Então, da noite para o dia, eu tive que me reinventar e aderir a essa questão tão diferente, né, do atendimento online, mas de que é possível a gente mudar, a gente se reinventar, fazer diferente, com a Páscoa também, né, que possa É. ser usada aí da melhor forma possível. Então, uma ótima Páscoa a todos, a você e a sua família também. Obrigada para todos também. Uma feliz Páscoa com chocolatinho, sim, né? Não vamos proibir, não. Não Sim, só a gente fazer na sim. frente, vamos comer um chocolatinho e principalmente aproveitar com muita paz, né? Muito amor, o que a gente puder ver de melhor e trazer de melhor de toda essa situação horrorosa. A gente sempre tem alguma coisa boa, alguma coisa positiva que a gente pode estar trazendo, algum aprendizado. Eu também concordo contigo, acho que tudo isso é um aprendizado, é uma forma de trazer a gente para pensar no que realmente é importante para a nossa vida, né? O que é importante para as nossas relações familiares, nossa vida, o que é importante mesmo para cada um de nós, né? Então, que Deus Uhum, ilumine aí todo mundo e que traga muita paz e saúde para todos. verdade. Ok? Um beijo grande Um a beijo todos. para Boa noite. todos. Boa noite.